Então, hoje o tema da live é como conhecer o meu perfil comportamental pode elevar a minha saúde emocional. Bom, meu objetivo aqui é compartilhar de uma forma ao vivo mesmo, né, de uma forma bem espontânea, o conteúdo. Então, basicamente, né, o tema de hoje aqui, ele é saúde mental, na verdade, saúde emocional. Foi um tema que vocês votaram lá no Stories, né? Então, como a gente pode elevar a nossa saúde emocional? E aí eu coloquei como proposta de votações lá, dentro de saúde emocional, a gente falar ou sobre burnout, ou sobre perfil comportamental, e também o segundo tema que eu propus, que agora, como a fé e a espiritualidade pode elevar a saúde emocional. E aí vocês escolheram esse tema, né, de como o perfil comportamental pode elevar a saúde emocional. E esse é o tema de hoje. Mariana, ok, como que eu posso aumentar a minha saúde emocional sabendo sobre o perfil comportamental? Então, basicamente, a gente precisa falar aqui, né, que saber sobre o seu perfil, sobre quais são os seus gatilhos, quais são os seus medos, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver. Então, saber sobre isso é autoconhecimento. Então, hoje, basicamente, aqui na live, nesse tempinho, né? Como eu falei, minha ideia aqui não é me estender muito, mas é contextualizar por que ter autoconhecimento, ele me faz elevar a minha saúde emocional, me faz ter mais saúde emocional, né? Então, vamos lá. Quando você tem autoconhecimento, você tem clareza sobre quem você é. Então, o primeiro ponto, o primeiro objetivo aqui é você entender que quando você sabe quem você é, quando você sabe os seus valores, as suas crenças, as suas motivações, as suas limitações, os seus medos, os seus gatilhos, isso é poder, né? Isso de alguma forma é poder. Por quê? Isso te ajuda, né, a diferenciar o que você realmente quer e do que os outros esperam de você. Então, a gente é muito cobrado na sociedade de maneira geral, né? Muito cobrado sobre o que fazer, o que você tem que realizar, o que você tem que entregar. E quando você sabe, não, esse aqui é as minhas limitações. Eu tenho esses pontos aqui fortes, mas eu tenho algumas limitações, então eu vou até esse ponto aqui. E aí o meu objetivo aqui hoje é trazer o meu exemplo, me colocar aqui de uma forma bem vulnerável mesmo, trazer o meu exemplo, para que vocês possam entender como que quando a gente se conhece, a gente acaba tendo mais clareza na nossa vida no dia a dia, não só no trabalho, mas também nos nossos relacionamentos. Clareza de quais são os limites que a gente precisa colocar, né? E clareza de fato até onde que a gente vai, né? Isso facilita para que a gente tome as nossas decisões de uma forma mais coerente, né? Mais alinhada com a nossa identidade, com a nossa essência, com o nosso propósito. Quando você se conhece, quando você sabe exatamente da sua essência, você para de buscar uma aprovação dos outros, né, uma aprovação excessiva das outras pessoas, e você começa a agir de uma forma mais autêntica, né, com mais autenticidade. Então você para de querer agradar os outros e olha mais para si, para você. E aí eu vou dar um exemplo, né? A minha ideia aqui é sempre trazendo exemplos para que vocês possam entender. Eu já fiz testes, né, de perfil comportamental enquanto eu trabalhava, né, no mundo corporativo. Mas eu nunca consegui, sendo muito sincera, nunca consegui fazer uma correlação do que aquele perfil ali, do que aquele diagnóstico do meu perfil falava e como eu podia aplicar isso na prática. Eu sempre achei, tive essa dificuldade, sempre achei muito desconexo, né? Depois que eu descobri, né, fiz um curso, né, de análise de perfil comportamental e descobri essa metodologia, que é do CIS Assessment, eu consegui, de fato, conectar a teoria com a prática. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Quando eu falo que a gente se conhece, quando eu fiz o meu relatório, eu descobri, por exemplo, né, o meu perfil. Eu já sabia, para mim era muito claro, né, que eu era ali uma pessoa mais dominante, né? Esse era eu sabia que seria isso. Mas o que de fato foi como virada de chave para mim ali, não foi eu me perceber como uma pessoa dominante. O que é dominante, né? Que eu tô falando aqui, talvez vocês não saibam o que é. Então, deixa eu fazer aqui uma breve introdução. Né? O dominante, que é a corzinha vermelha, no Insights é por cor e a corzinha vermelha, o dominante é aquela pessoa mais rápida, mais ousada, mais competitiva, é uma pessoa mais voltada para resultado, para ação, muito focada na execução, né? Esse é o dominante. Foi uma surpresa para mim, né? Eu me descobri ali também conforme e também estável, né? Então, o que é um conforme? Né? Uma pessoa que é mais focada no detalhe, mais cautelosa, uma pessoa mais exigente, né? É uma pessoa que gosta de fazer as coisas com muita precisão. Então, isso eu me identifiquei também, né? E também me identifiquei ali no relatório como estável. Então, eu sou
tenho 3 fatores como predominância. Então, o estável, ele é aquela pessoa mais paciente, conciliadora, orientado para buscar um equilíbrio e harmonia, né? Dos 3, o estável é o menor. Mas o que me trouxe mais, que eu posso dizer assim, de gatilho e clareza, e que eu pude perceber assim, caramba, eu me cobrava para ser uma pessoa que eu não era, né? Não é a minha essência. Deixa eu apagar essa luz aqui para poder. Acho que fica melhor, né? Ficou bem melhor. Não era a minha essência ser um influente. Meu influente é baixíssimo. E aí, quando eu olhei para esse relatório e pude entender e descobrir de fato os perfis, eu pude perceber ali que eu me cobrava no ambiente de trabalho comportamentos e postura que não eram condizentes com o meu perfil. Então, vou dar um exemplo. Eu achava muito legal, assim, algumas pessoas que chegavam lá no trabalho, extrovertidas, sorridentes, falando com todo mundo e beijando todo mundo e bom dia, e aquilo ficava dentro de mim numa cobrança, num incômodo, porque eu não era essa pessoa. E ali, fazendo esse relatório, descobrindo o meu perfil, ou seja, descobrindo autoconhecimento, eu entendi que isso sempre foi difícil para mim, porque eu não sou influente, esse não é o meu perfil. Não é o meu perfil sorrir o tempo todo para todo mundo. Não é o meu perfil abraçar todo mundo, falar com todo mundo, me relacionar com todo mundo. Não é. Esse não é o meu perfil. Então, quando você se conhece, você para de se cobrar certos comportamentos, certos resultados que não fazem parte do seu perfil, que não é o seu perfil, né? E aí eu falei, caramba, agora muita coisa fez sentido. É como se eu fosse encaixando as pecinhas do quebra-cabeça, né? E talvez vocês perguntem, tá, Mariana, mas como que eu vou saber disso? Como que eu vou saber o meu perfil? De fato, para você fazer, para você descobrir realmente o seu perfil, você tem que fazer o relatório. Mas você pode, sim, ter uma noção. A partir de tudo que meu intuito aqui não é apresentar sobre o conteúdo, né, de perfil comportamental, é muito extenso, não tem como aqui, em 15 minutos, eu falar sobre esse tema. Mas eu deixo aqui um convite, eu tenho uma playlist só sobre perfil comportamental lá no YouTube. Então, lá no YouTube tem uma playlist onde você vai descobrir tudo que eu tô falando aqui sobre todos os perfis. Mas o meu objetivo aqui hoje é trazer para você o porquê que você precisa buscar autoconhecimento. E você busca autoconhecimento não só com terapia. Terapia também é muito importante. Também é um momento nosso, né? Onde é um momento ali onde você sem julgamento, sem medo. E é importante que você entenda isso. Se você, na sua terapia, se você não se sente à vontade para ser completamente vulnerável e expor ali, né, os seus medos, expor seus traumas, não vai funcionar. Então, você pode buscar autoconhecimento não só com o perfil comportamental, você pode buscar autoconhecimento fazendo um processo de coaching, por exemplo, tem outras formas. Mas meu intuito aqui é te apresentar como que conhecer sobre o perfil, ele pode te aumentar a sua saúde emocional. Então, como eu estava falando, né, você para de se cobrar coisas, você para de se cobrar comportamentos e entregas que não são coerentes com o seu perfil. E aí, a pergunta que fica é: será que essa cobrança é uma cobrança minha ou das pessoas também, do ambiente? Porque uma vez que eu entendo que o meu perfil ele tem algumas limitações, ou seja, o meu perfil ele vai me fazer olhar para resultado, o meu perfil ele vai me fazer entregar, olhar de forma com detalhe, né, o processo, focar ali na qualidade do processo. Eu vou ter uma habilidade maior por conta dessa habilidade de planejar, então vou ter essa habilidade de planejamento, mas o meu perfil diz sobre mim que eu não tenho essa habilidade nata de interagir com outras pessoas, porque eu não sou influente, né? O influente ele é comunicativo, ele é amigável, ele é persuasivo, ele é descontraído. O sorriso é a marca registrada do influente. E uma das coisas que falam sobre mim é que eu sou muito séria. O influente ele é voltado para pessoas. Então, quando você conhece o seu perfil, quando você sabe seus pontos fortes e as suas fraquezas, você consegue trabalhar exatamente, né, naquilo que você precisa desenvolver e você consegue potencializar aquilo que você é forte. Então, isso é nesse sentido que isso traz mais saúde emocional, né? Porque muitas das vezes a gente se abala emocionalmente falando porque a gente não consegue tomar. Primeiro que a gente não tem clareza de quem a gente é. E aí a gente se cobra comportamentos que como se a gente estivesse esticando o elástico. Estica o elástico demais. E aí o que acontece? Uma hora arrebenta, quando a gente estica muito o elástico, né? Segundo, que a gente às vezes não consegue tomar decisões. Eu percebo que muitas pessoas, e a tendência é que maior, né, os influentes e estáveis, eles têm mais dificuldades de tomar
decisões mesmo. Na verdade, o influente toma uma decisão de forma muito rápida, impulsiva e acaba se arrependendo, né? O estável acaba pensando muito, demorando muito para tomar uma decisão, ele é muito indeciso. Mas, de maneira geral, quando você tem autoconhecimento, você reduz, minimiza, sabe, o arrependimento, as dúvidas, porque você começa a tomar decisões, as suas escolhas, elas passam a ser direcionadas conforme aquilo que faz sentido para você. Então, você começa a reconhecer os padrões, né, e você começa a evitar. Então, por exemplo prático, né, eu quero sempre trazer com meus exemplos aqui. Eu falei para vocês que eu descobri ali o meu perfil, e quando eu descobri que uma das características ali do dominante é que ele precisa, o dominante por natureza, ele precisa admirar a sua liderança, a sua gestão. Um dominante que não confia na sua liderança, a tendência é que ele bate de frente, por exemplo, né? É, então, assim, quando você conhece isso, se eu tivesse esse conhecimento, eu, por exemplo, poderia ter evitado muitas coisas, tomado decisões que eu empurrei com a barriga e que eu acabei, né, tendo um burnout, e eu poderia ter tomado uma decisão muito antes, se eu tivesse clareza, porque eu só vim fazer o meu relatório de perfil no ano passado, né? Então, como eu já compartilhei aqui no meu Instagram, eu tive crise de ansiedade, e aí precisei me afastar do trabalho, por causa da crise de ansiedade, porque a crise de ansiedade foi um sintoma, né? Foi a forma como o meu corpo manifestou ali, ó, não tá legal, a forma como você tá trabalhando, a forma como você tá sendo cobrada, isso não tá legal, e aí eu acabei tendo um esgotamento, né? Um burnout, precisei me afastar ali do trabalho. Então, se eu soubesse ali das minhas limitações, eu teria evitado, por exemplo, burnout. Se eu tivesse esse conhecimento que, por exemplo, um dominante por natureza, ele tende a ser mais ríspido e às vezes ser interpretado como grosseiro, né? Isso faz parte da característica do dominante, né? O dominante ele é objetivo, ele é muito, como eu falei, focado para resultado, muito objetivo. Então, se eu tivesse clareza de que uma das coisas que eu preciso tomar cuidado, né? Aqui no relatório tem os meus pontos a desenvolver, e vou compartilhar com você, que são exatamente as coisas que eu mais recebia feedback na empresa. Então, vou abrir aqui o meu relatório só para compartilhar com vocês aqui. Pontos a desenvolver. Primeiro ponto a desenvolver que está aqui, meu: agir com grosseria e causar medo nas pessoas. De fato, isso é um dos motivos de grandes feedbacks que eu recebi. E eu não tinha essa clareza do meu perfil, né? Isso para mim não era claro, não era palpável, eu não conseguia alcançar isso, entende? Para mim, aquela era a forma que eu trabalhava, e para mim era a forma que todo mundo deveria trabalhar, porque eu era focada no resultado. E como também sou conforme, eu era focado é, nos processos, focado em entregar com qualidade, porque o dominante ele foca em resultado, o conforme ele foca em entregar resultado em qualidade, com qualidade, né? O conforme ele é muito crítico. E ali, se eu tivesse clareza naquele momento do meu perfil, eu, com 100% de certeza, eu teria evitado um burnout. Porque eu teria saído muito antes. Muito antes. Porque eu estava insistindo em um ambiente que nitidamente, no relatório, quando eu olho para o meu relatório, fala que era o perfil que eu estava precisando me adaptar muito para caber naquele ambiente. Mariana, como você sabe isso? Uma das coisas que eu descobri aqui, né, no relatório, é que nós temos a nossa essência, mas nós nos adaptamos para caber em um ambiente. Então, a minha essência, como eu falei, é dominante, né? Dominante, depois conforme, depois estável, né? E no meu gráfico do adaptado, eu adaptava para caber naquele ambiente. Então, a diferença de pontuação entre o meu natural e o adaptado é de mais de 20 pontos, 30 pontos. E aí, uma das coisas que eu aprendi é que quando você está esticando muito para caber no ambiente, ou seja, quando você está se adaptando muito para caber naquele ambiente, a probabilidade é que você tenha um colapso, que você tenha um burnout, uma crise de ansiedade, ou qualquer outra, uma crise de pânico, porque você está esticando muito para caber naquele ambiente. Quando a gente fala de saúde emocional, é importante você se conhecer. É importante você ter autoconhecimento para que você possa tomar decisões melhores, né? Então, dentre aqui os pontos, por exemplo, que tem para desenvolver, só para eu falar aqui. Então, o primeiro ponto eu já falei, de agir com grosseria e causar medo. Então, se eu soubesse que o meu perfil, por natureza, eu sou assim, por natureza, no meu perfil, eu tenho tendência a falar de uma forma muito direta, muito objetiva, muito clara.
Para mim, como dominante que sou, eu tô falando normal. Mas para as pessoas que estão me ouvindo, eu posso parecer estar sendo enérgica demais ou grosseira demais. Então, o dominante, ele passa uma raiva, a emoção de uma raiva, só que não é uma raiva sentida. É uma raiva percebida. Você acha que ele tá com raiva quando ele tá falando. Mas não, é só a forma dele de falar com muita energia, com muita objetividade. Então, se eu soubesse disso, por exemplo, eu saberia que eu, Mariana, eu não posso negociar com sono de qualidade. Eu não posso negociar com tempo de lazer e descanso. Porque se eu estou com privação de sono e privação de descanso, se eu, por natureza, pelo meu perfil, eu já tendo a ser diretiva, grossa, objetiva, imagina com privação de sono. Porque por várias vezes eu trabalhei até meia-noite, 2 da manhã, e no dia seguinte, 9 da manhã, eu já estava trabalhando. Trabalhei vários finais de semana. Então, eu, Mariana, eu não posso negociar sono e tempo de descanso. Por quê? Porque eu não vou conseguir agir com diplomacia, que é necessário em um ambiente de trabalho, especialmente no ambiente que eu trabalhava. Eu não vou conseguir agir com diplomacia se eu não estiver dormindo bem e se eu não estiver tendo tempo de descanso. Porque aí eu vou ser pavio curto, né? Então, você entende que você começa a tomar decisões melhores quando você conhece os seus limites. Dentre aqui os outros pontos a desenvolver, eu tenho tendência, né, a ser inflexível, então essa é uma tendência, né, do meu perfil por conta da conformidade, ou seja, trabalhar mais essa flexibilidade, demonstrar frieza, esse é um dos pontos a desenvolver. Então, eu tô trazendo alguns exemplos, né, de como que isso pode me ajudar a ter mais equilíbrio emocional. E aí é que a Babi perguntou: existe um perfil comportamental ideal para ter uma saúde emocional equilibrada? Olha, não existe um perfil ideal para você ter uma saúde emocional equilibrada. Mas, todavia, entretanto, as pessoas tendem a achar que um estável, ele é mais estável emocionalmente. Só que o estável, ele não transparece, né? A emoção predominante do estável é uma apatia. Mas não é uma apatia sentida. É porque ele não transmite. O estável é aquela pessoa que ele tá feliz, equilíbrio emocional, mas não necessariamente. Às vezes por dentro ele tá fritando ali, ele não tá bem por dentro emocionalmente, né? Então não existe um perfil comportamental ideal para ter saúde emocional. Todos os perfis, eles precisam desenvolver inteligência emocional. Porque assim como um dominante sem inteligência emocional, ele vai entregar resultado, o que você pedir para um dominante fazer, ele vai entregar. Só que ele vai entregar com um rastro de sangue no meio do caminho. Então, um dominante sem inteligência emocional, ele atropela as pessoas, né? Da mesma forma, o influente sem inteligência emocional, ele age de forma impulsiva. Ele tem muitas ideias, mas ele não consegue executar nenhuma. Ele toma uma decisão e depois se arrepende. Da mesma forma, um conforme sem inteligência emocional, ele vai ferir também as pessoas, porque ele vai ser muito crítico, muito severo e muito crítico. Um conforme como um líder, por exemplo, ele centraliza muito as coisas. E quando você centraliza, você não permite que o seu time se desenvolva, né? Então, conforme sem inteligência emocional também é grave, também é crítico, né? O estável também sem inteligência emocional, ele vai ser completamente apático. Ele não vai querer mudanças, e no mundo de hoje a gente precisa mudar e se adaptar o tempo inteiro, né? O estável sem inteligência emocional, ele não vai decidir. Ele não vai decidir. O estável é aquele tipo de pessoa que num relacionamento, ele não termina. O relacionamento pode estar horrível, uma bosta. Mas ele não tem coragem de terminar. Porque para ele tomar uma decisão, ele precisa, assim, o estável, ele aguenta muita coisa, muita coisa. E para ele de fato decidir terminar um relacionamento, ele tem que estar muito de saco cheio. Mas ele vai empurrar, 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 e vai. A outra pessoa vai terminar, mas ele não vai. Então, todo o perfil, o estável ele vai fugir, por exemplo, de conversas difíceis. Não existe relacionamento saudável, e aí eu tô falando tanto dentro de uma empresa, quanto relacionamento de amizade, conjugal, se você não tem conversas difíceis. Você precisa ter conversas difíceis. Acho que sobre isso, né? Respondi aí
sua pergunta, né, Bárbara? Então, assim, só pra gente fechar, né, como que a gente pode desenvolver saúde emocional sabendo do nosso perfil, como eu falei, você pode deduzir qual é o seu perfil, tá? E como? Como que eu vou deduzir, Mariana? Se você assistir os meus vídeos que eu falo lá no canal sobre perfil comportamental, você já vai facilmente conseguir deduzir qual é o seu perfil, tá? Hoje aqui não dá tempo de eu aprofundar sobre todo o perfil comportamental. Então você vai melhorar os seus relacionamentos, então esse também é um ganho quando você conhece, tem autoconhecimento, quando você sabe qual é o seu perfil, você consegue, por exemplo, entender qual é a melhor forma de você se comunicar com a outra pessoa que você está se relacionando, né? Qual é a forma que essa outra pessoa que você se relaciona, como ela recarrega a bateria dela, né? Como assim, Mariana, recarregar a bateria? Uma das coisas que eu falei muito aqui de tipos psicológicos, né? Mas da teoria DISC, desculpa. Mas uma das coisas que a teoria dos tipos psicológicos do Jung traz pra gente é esse conhecimento, né, de como você recarrega a sua bateria. Tem pessoas que, por natureza, elas são mais introspectivas. Tem pessoas que, por natureza, elas são mais extrovertidas. E aí, no relacionamento, por exemplo, tem pessoas que você chega em casa do trabalho e, vamos supor, um casal, né? Você quer ficar em casa, quer descansar, quer comer em casa, quer ver um filme em casa. E a outra pessoa que é mais extroversão, ela quer sair, ela quer ver gente, ela quer passear, ela quer conversar, ela quer dialogar. Enquanto que a pessoa que é mais introspectiva, ela quer ficar na dela, sozinha. Né? Eu tenho uma pessoa que ela fala assim, que antes de entrar em casa, ele fica dentro do carro, pensando, refletindo sobre o que aconteceu, porque ele precisa desse tempo sozinho para ele poder recarregar a bateria dele e entrar em casa. E quantos relacionamentos terminam ou quantos conflitos de relacionamento existem porque pessoas não conseguem perceber que a forma de você se comunicar com o outro é diferente da sua, né? Então, aqui eu falei dos tipos psicológicos, né? Que cada um tem uma forma, ou introversão ou extroversão, né? A gente, ainda sobre tipos psicológicos, a gente também tem pessoas que são mais para intuição, ou seja, que são mais abstratas, que são mais voltadas para inspiração. Então, por exemplo, um casal que vai fazer uma receita de bolo juntos. Aquele que é mais intuição, ou seja, ele é aquela pessoa que ele vai seguir a receita sem seguir exatamente como a receita tá fazendo, tá pedindo ali. Ah, coloca sal, aí ele bota lá no olho o sal, né? Já a pessoa que ela é sensação, ela é mais prática, ela é mais voltada assim, não. Se tem que colocar uma pitada de sal, eu vou colocar aqui uma pitada de sal. Se são 2 colheres, são 2 colheres. Então você entender como que o outro funciona, né, no relacionamento, não só em contexto de ambiente de trabalho. E também, né, quando você conhece aí a forma do outro de se comunicar, você sabe que, por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa que é mais conforme, por exemplo, eu preciso já trazer ali todos os detalhes para ela. Então, se eu vou, por exemplo, né, passar um trabalho para uma pessoa que é conforme, eu preciso passar todos os detalhes para ela, porque senão ela não vai se sentir confortável para executar aquela tarefa, né? Aquela função. Em contrapartida, se eu estou passando uma atividade para um estável, eu preciso ter um planejamento, passar um planejamento para ele, falar de calendário, né? Olha, a gente tem aqui esses feriados, essas datas, quando que você consegue entregar? Por exemplo, né? Se você está se comunicando com o estável e se você não busca se conectar com ele, ser gentil com ele, ser simpático, ele vai travar e não vai sentir confiança para se abrir com você. Nesse sentido que traz equilíbrio emocional, porque você entende a sua forma de se comunicar e a melhor forma de você se comunicar com os outros também. É nesse sentido. O que mais que eu posso compartilhar aqui com vocês? Então, esse conhecimento, né, como eu falei, você ter autoconhecimento, ele te faz ter mais empatia, né, com as outras pessoas, e aí você consegue, de fato, né, evitar situações de explosão ou de silêncios prolongados, né, como eu falei no meu caso, se eu quero evitar situações de explosão, eu não posso nunca negociar com sono de qualidade e tempo de descanso.
por causa do meu perfil. Talvez uma pessoa que seja influente, talvez uma pessoa que seja estável, ela vai ficar a noite toda em claro e no dia seguinte ela vai estar bem. Eu, Mariana, não, eu não posso nunca negociar. Porque minha tendência é que eu haja com muito mais rispidez, com muito mais objetividade, se eu não estiver dormindo bem, né? Por exemplo, tá? Então, quando você conhece, né, de fato, das suas forças, das suas fraquezas e oportunidades de melhoria, quais são as suas ameaças, ou seja, quando você faz a sua análise SWOT, que é basicamente isso, né? Conhecer o seu perfil comportamental e fazer uma análise SWOT. O que é a análise SWOT? Strengths, que é as suas forças, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? Então, quando você faz isso, quando você mapeia ali, você consegue de fato ter mais autocontrole, ter mais inteligência emocional. Né? E aí você consegue não só reconhecer o que você está sentindo, mas por que você está sentindo isso, né? E como você lidar com isso de uma forma saudável, tá? E isso vai trazer também mais clareza para você, inclusive, se você está em um ambiente profissional mais adequado ao seu perfil, né? E como assim, Mariana? Como que eu posso ter clareza se eu estou num ambiente profissional mais aderente ao meu perfil? Por exemplo, uma das coisas que a gente descobre quando a gente estuda, né, sobre perfil comportamental é quais são os seus valores. O que te motiva? Quais são os seus motivadores? Essa é uma terceira teoria que também eu trabalho, do Edward Spranger, né? E basicamente ele entrevistou centenas de pessoas e ele entendeu que algumas pessoas têm valores específicos, né? Valores que motivam mais elas, né? E aí, como eu falei, eu vou dar aqui o meu exemplo para que vocês possam, de fato, entender, né? Quais são esses valores. Então, primeiro, o valor econômico, tá? Então, o valor econômico é aquela pessoa que ela é voltada para dinheiro, reconhecimento financeiro. Esse é o meu valor maior. Da minha hierarquia, é o meu maior valor. Então, eu já sei que eu, Mariana, eu preciso trabalhar em uma empresa, em uma função em que eu me sinta reconhecida financeiramente pelo meu trabalho. Porque é isso que me motiva, né? Eu senti que eu estou sendo reconhecida financeiramente pelo meu trabalho, porque é isso que me motiva, né? O segundo maior valor meu são 6 valores, eu vou apresentar aqui brevemente cada um deles, tá? O segundo valor que existe, que é o meu maior valor, é o valor político. Então, o valor político, basicamente, são aquelas pessoas que valorizam, são motivadas por status. Então, cargo é uma coisa que importa para essa pessoa. Ser reconhecida na frente do time, na frente da empresa, é uma coisa que importa. Então, eu, Mariana, já sei que eu preciso trabalhar em uma empresa, eu preciso ter uma liderança que incentive esse tipo de reconhecimento, que reconheça, né, e que valorize, não só em dinheiro, né, mas também que traga algumas premiações. Então, o status pode ser através de ganhar um prêmio, ser reconhecida numa reunião do time, por exemplo, é isso que me valoriza. Também, o terceiro é o valor religioso, que são pessoas que têm princípios muito claros, levantam bandeiras muito fortes. E aí pode ser bandeira de uma dieta, por exemplo, pessoas que seguem veganismo, pode ser bandeira de uma religião, pode ser bandeira de um time de futebol. São pessoas que têm crenças muito fortes. Né? Então eu sei que eu tenho valores, princípios que são muito fortes. É isso que o valor religioso diz. Então eu preciso trabalhar em um ambiente que esteja coerente com os meus princípios. O que isso tem a ver com saúde emocional? Tem tudo a ver. Porque se eu estou em um relacionamento em que os princípios da pessoa que eu estou me relacionando não estão coerentes com os meus, vai dar ruim. Porque o valor religioso é um valor alto para mim, é o meu terceiro. Eu preciso, ao me relacionar com alguém, ao escolher uma empresa para trabalhar, eu, Mariana, sei que eu preciso saber quais são os princípios dessa outra pessoa que está ali trabalhando comigo ou que está se relacionando comigo. Porque se for muito divergente do meu, não vai dar certo. Porque uma pessoa de valor religioso alto, ela tende a ser muito preto no branco. O que é certo, o que é errado. O quarto valor que existe é o valor social, né? Para mim, na hierarquia, ele tá como quarto, né? Valor social são aquelas pessoas que se valorizam, sentem muito motivadas quando elas percebem que elas estão impactando outras vidas, contribuindo na vida de outras pessoas, né? Por que isso impacta no meu emocional? Se você sabe que para você o valor social é um valor importante, você só vai se sentir motivado quando você trabalhar em uma empresa que você sinta que o seu trabalho está trazendo um impacto positivo na vida de outras pessoas, está agregando valor na vida de outras pessoas. Se a empresa que você trabalha tem uma responsabilidade social, por exemplo, pensa em sustentabilidade, é isso que vai te manter motivado ali naquela empresa, né? Ou pensando em um relacionamento também, você vai amar muito mais a pessoa que você está ali do lado se você perceber que ela é uma pessoa que
tem empatia pelos outros, que se preocupa em ajudar os outros. Você vai admirar muito mais essa pessoa que você está se relacionando, né? Também temos o valor teórico, que no meu caso aqui é o quinto. O valor teórico são pessoas que se sentem muito motivadas quando elas sentem que estão aprendendo. Então, por exemplo, se você tem um valor teórico muito alto e se você vai viajar com alguém, com seu namorado, com seu marido, com seu amigo, por exemplo, você precisa saber que essa outra pessoa, ela se sente motivada quando ela sente que ela está aprendendo sobre aquele lugar. Então, é aquela pessoa que vai amar visitar museus, por exemplo. Porque visitando museus, ela vai estar aprendendo alguma coisa. Como esse é o meu quinto valor, por exemplo, quando eu viajo, eu já não ligo muito para museus. Eu até vou no museu, mas eu passo direto, eu não tenho paciência de ficar lendo muitas coisas. Mas talvez se eu estiver viajando com alguém que tem um valor teórico alto, eu vou precisar saber que essa pessoa, ela vai querer passar em todas as sessões do museu, porque ela vai querer ler, ela vai querer conhecê-la, porque uma viagem para ela precisa sentir que ela está aprendendo, né? É uma pessoa que está buscando crescimento intelectual. E o último valor, para a gente fechar, é o valor estético, que é uma pessoa que busca qualidade de vida, né? Uma pessoa que busca a harmonia, né? Então, basicamente, essa pessoa, ela vai valorizar muito um relacionamento amoroso, por exemplo, que não tenha brigas. Ela vai fugir de briga, fugir de confusão. Essa pessoa, ela vai valorizar muito, por exemplo, um ambiente de trabalho amistoso, que não tenha embates, que não tenha brigas, porque é uma pessoa que preza muito pela qualidade de vida. Então, uma pessoa que tem o valor estético como primeiro, por exemplo, ela dificilmente vai aceitar uma proposta de emprego somente pelo salário. Dificilmente. Porque o que é valor para ela não é o dinheiro. O que é valor para ela é qualidade de vida. Então ela vai pesar muito mais. Peraí, a empresa que eu trabalho, o ambiente é bom? É um ambiente saudável? Ah, então eu vou ficar aqui. Mesmo a outra proposta que eu recebi, o salário é muito maior, mas eu não vou. E por que eu não vou? Porque eu prezo por qualidade de vida. Esse é um dos porquês que conhecer sobre perfil comportamental, você acaba sendo muito mais seletivo nos relacionamentos, você acaba sendo muito mais seletivo nas empresas que você escolhe trabalhar. Por isso que saber do seu perfil comportamental é poder. Por que é poder? Porque é autoconhecimento. E aí você tendo autoconhecimento, você sabe exatamente como se comunicar consigo mesmo, como se comunicar com as pessoas, como se relacionar com as pessoas da melhor forma possível. Porque entenda, a forma que você vai falar com o dominante não é a mesma forma que você vai falar com o Estado. Um Estado, se você pressionar ele, ele paralisa, ele não vai decidir. E aí você começa a selecionar o ambiente que você trabalha. Você começa a avaliar, não, peraí, faz sentido eu estar nessa empresa aqui? Será que não faz sentido? Se o valor econômico é o meu maior valor, eu, Mariana, preciso trabalhar em uma empresa que vai me remunerar pelas minhas entregas. Porque o que me motiva é meus dois principais valores, é reconhecimento financeiro e status. Ou seja, eu preciso trabalhar em algo que eu seja reconhecida e remunerada pela minha entrega. Porque isso é o que me motiva. Não, como eu falei para vocês, o meu último valor é o estético, é a qualidade de vida, é a harmonia, é o meu último valor. E isso diz muito sobre o meu perfil e sobre tudo que eu vivi na minha carreira até aqui. Hoje eu consigo entender muitas das coisas que eu vivi e os comportamentos que eu tive por causa do perfil comportamental. Esse é um pouquinho, né, do tema. Eu não quero me estender muito mais, a gente tá aqui já há um tempinho. Tentei pincelar aqui pra vocês como que isso pode te trazer mais senso de propósito, sabe? Como o autoconhecimento ele pode se conectar e trazer mais um significado pra você, pra sua vida, pros seus relacionamentos e pra sua vida profissional. Isso pode fazer com que você previna, né, um burnout como eu tive, ou previna uma crise de ansiedade como eu tive, porque você vai ter mais clareza para tomar as decisões, para dizer não, para impor os limites, você vai tendo autoconhecimento, você vai ter essa clareza. Acho que eu consegui responder a pergunta, a provocação da live de hoje, né, que é como conhecer sobre o meu perfil comportamental pode levar à minha saúde emocional, porque muitas vezes a gente tem crises emocionais porque a gente tá em um relacionamento que não cabe mais pra gente. Ou porque a gente tá em ambientes que já não fazem mais sentido. Talvez fez sentido no passado, mas hoje não. Esse é o meu convite para você. Se você quiser conhecer mais sobre esse tema de perfil comportamental, lá no meu canal tem uma playlist sobre perfil comportamental, é gratuito, 100% gratuito. Então você pode ir lá conhecer sobre os perfis, os diferentes perfis.
de forma gratuita, né? Mas se você quiser fazer o relatório, você pode mandar uma mensagem e aí eu converso com você, a gente passa mais detalhes também. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Depois, se alguém ficou com alguma dúvida, pode escrever nos comentários. E é isso, obrigada por quem entrou. Um beijo e até o próximo vídeo.